Olá pessoal, eu sou o professor Yuri Oliveira e estou trazendo para vocês a resolução do exercício 21.61 do livro Física 3, do Young Friedman, 14ª edição. Nesta questão iremos determinar a força resultante exercida sobre uma determinada carga, através da interação desta carga com outras duas cargas. Para isso, é preciso que nós ilustremos o que a nossa questão traz de informações. Inicialmente, vamos construir aqui um plano cartesiano simples. Temos aqui o nosso plano XY. Definimos o nosso eixo X, o nosso eixo Y. E a questão informa que uma das cargas ela está centrada na origem. Então temos aqui a nossa carga Q1. A outra carga, que é a nossa carga Q2, ela está no ponto x igual a 4 centímetros sobre o eixo X. Então ela vai estar aqui, ó. Nossa carga Q2. Vou botar aqui 4 centímetros. E essa terceira carga, ela está localizada no ponto x igual a 4, y igual a 3. Então vamos marcar aqui como 3 centímetros e a gente vai ter a nossa carga aqui, Q3, localizada nesse ponto aqui. X igual a 4, y igual a 3 centímetros. No item A, ela pede para a gente determinar a componente x e y da força resultante. E no item B, pede para determinar o módulo, a direção e o sentido dessa força. Nada demais, né? Então, eu vou fazer de uma forma contínua. Então, para que a gente possa visualizar melhor, eu só vou representar essas duas forças aqui. A gente tem a força proveniente da partícula Q1 em relação a Q3, que é uma força de repulsão, porque ambas possuem o mesmo sinal. E a gente tem uma força de atração entre a Q2 e a Q3, porque elas possuem sinais opostos. Só para deixar mais explícito aqui, vou colocar os valores das cargas. Q3 ela possui 6 nanocoulombs positivos, a Q1 ela possui 5 nanocoulombs, e a nossa Q2 ela possui menos 2 nanocoulombs. Então, como eu falei para vocês, entre Q1 e Q3 a gente vai observar uma força de repulsão, e entre Q3 e Q2 uma força de atração. Para que a gente possa identificar cada um desses vetores, eu vou chamar essa força de interação entre Q1 e Q3 de F de 1,3 e a força de interação entre Q2 e Q3 de F de 2,3. A mesma indentação vai ser utilizada para a distância entre essas cargas, de forma que a distância entre a carga Q1 e a carga Q3 vai ser a D13, e a distância entre a carga Q2 e a carga Q3 vai ser D23. A distância entre a carga 2 e a carga 3 é fácil de ser visualizada, 3 centímetros, ou 0,03 metros. E a distância entre a carga 1 e 3 vai ser essa diagonal aqui, que corresponde à hipotenusa do triângulo retângulo, cuja os lados possuem 4 e 3 centímetros. Se a gente calcula essa hipotenusa aqui, ela vai equivaler à raiz quadrada de 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, e vai dar 5 centímetros, ou 0,05 metros. Então temos as nossas duas distâncias, referente a cada uma das cargas, em relação a Q3, e vamos calcular de forma independente cada uma dessas forças. Sabemos que a força elétrica ela é 1 sobre 4π ε0 vezes o módulo da primeira carga e o módulo da segunda carga, dividido pela distância entre essas duas cargas ao quadrado, orientada por um vetor unitário R. O módulo da força 1,3 vai ser 8,99 vezes 10 a 9, que é o valor de 1 sobre 4π ε0, vezes o módulo da carga Q1, 5 vezes 10 a menos 9, vezes o módulo da carga Q3, que é 6 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância entre essas cargas, que é de 0,05 ao quadrado. Com isso, nós obtemos que o valor do módulo da força F13 é de 10,8 vezes 10 a menos 5 newtons. Ou posso escrever
108 micronewtons. Já para a força entre a carga Q2 e a carga Q3, nós temos 8,99 vezes 10 a 9, que vai multiplicar o módulo da carga Q2, menos 2 vezes 10 a menos 9, vezes o módulo da carga Q3, 6 vezes 10 a menos 9, dividido por 0,03 ao quadrado. Dessa forma, nós temos que F23 vai ser 12 vezes 10 a menos 5 newtons, ou 120 micronewtons. O que nós devemos notar é que a força F23 ela possui apenas a componente em Y, enquanto que a força F13 ela possui uma componente X e uma componente em Y. Para que a gente determine cada uma dessas componentes, é preciso que a gente obtenha o valor dessa orientação. Para a gente determinar a orientação desse vetor F13, nós podemos traçar uma reta aqui que sai da origem até o ponto onde a partícula Q3 se encontra. E nós vamos observar a formação do nosso triângulo retângulo aqui, ó, destacado em vermelho. Esse ângulo corresponde ao ângulo de orientação do nosso vetor. Ele é um ângulo θ e o cosseno de θ ele vai ser obtido por cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é 4 e a hipotenusa que nós acabamos de calcular é 5. E o seno de θ vai ser o cateto oposto, 3, dividido pela hipotenusa, que é 5. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora que a gente tem um módulo das nossas forças, a gente vai ter que fazer a soma vetorial delas. Por quê? Porque a força resultante sobre a partícula 3 é nada mais nada menos do que o vetor F13 mais o vetor F23. Isso daqui pode ser escrito como F13x mais F23x na direção x mais F13y mais F23y na direção y. E como nós sabemos, a partir das definições de vetores, as componentes de qualquer vetor ela pode ser determinada em função do módulo do vetor e do cosseno do ângulo que orienta esse vetor com relação a um dos eixos determinado no plano. Dessa forma, nós temos que F13x ele vai ser obtido através do módulo de F13 multiplicado pelo cosseno do ângulo θ, que orienta a nossa força F13. No caso do F23, a gente já viu aqui que vai ser zero, porque a força F23 ela não tem componente x. Então, isso daqui vai ser zero. A gente vai ter a nossa componente x da força resultante. No caso da componente y, a gente vai ter F13 vezes o seno de θ, que vai ser somado com a componente y da força F23. Então, nós podemos observar aqui o fato da força F23 possuir apenas a componente y. Essa componente y ela vai ter intensidade igual ao módulo da própria F23. O ângulo de orientação, se a gente pega em relação ao eixo y positivo, vai ser 270 graus. Ele está orientado no eixo y negativo. E, desta forma, nós vamos ter mais F23 vezes o seno de 270 graus, orientado na direção y. Feito isso, o que é que nós vamos ter? Substituindo os valores, 108 vezes o cosseno de θ, que é 4 sobre 5, isso na direção x, mais F13, o módulo dele é 108 microns, vezes o seno de θ, que é 3 sobre 5, mais, aí por que eu não vou escrever o mais aqui? Porque o seno de 270 é menos 1, então vai ficar menos. Menos 120, que é o módulo de F23. Isso aqui orientado na direção y. Isso nos dá o resultado de 86,4 na direção x, menos 55,2 na direção y. Isso aqui em micronewtons. Certo? E para a gente obter a orientação desse vetor resultante, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos calcular o módulo do nosso vetor força resultante,
que vai ser a raiz quadrada de 86,4 ao quadrado, mais menos 55,2 ao quadrado. Isso daqui vai nos dar aproximadamente 102,5 micronewtons. E para determinar a orientação, nós vamos calcular a função arco-tangente da componente y desse vetor, que é menos 55,2, dividido pela componente x, que é 86,4. E vai dar um ângulo aproximado de 327,4 graus. Com isso, nós encerramos a resolução do exercício 21.61. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigado.